Esse caso não está mesmo. Alô? Eu não estava enfiando pelo caminho aí. Tu trabalha no final de semana? Não. Vai para Santa Maria? Não. Também? Tá, então a gente combina lá. Tá, coisa pra gente ir, né? Tá, se fez dentro de casa. Deixa ele falando sozinho. É, cata, vai, tipo, editor, você pode. Bom, muitas coisas, Paulo Henrique. A começar que há uma famosa gravação onde ele dizia que comprava um senador da República por 6 milhões de reais. Que com 30 milhões de reais ele resolvia o que ele quisesse no Brasil. Portanto, há muito tempo, e eu lembro aqui o senador Simon, que há mais de 2 décadas se bateu para fazer a CPI das empreiteiras, porque o senador Simon queria saber também onde é que estão os corruptores. A gente fala muito dos corruptos no Brasil. Aliás, foram ainda poucos para a cadeia. Nós precisamos ter mais na cadeia. Mas nós precisamos também ir atrás dos corruptores. Então, a primeira pergunta para ele que eu pretendo fazer é exatamente essa. Quem é o senador que ele comprou ou compraria por 6 milhões de reais? Ah, sim. Tá. Tá. Não, pode ser. Não, pode ser. Bom, Paulo Henrique, para que a gente tenha uma ideia, e o telespectador também, nós temos uma investigação parlamentar em curso que já avançou para além daquilo que a Polícia Federal, que o Ministério Público fizeram. Tanto os 2 delegados, o que presidiu a Operação Vegas e o que presidiu a Operação Monte Carlo, o delegado Matheus, quando estiveram lá na CPI, eles deixaram claro de que a investigação ela ficou circunscrita ao que se relacionava a jogos. Todo o resto, e os encontros fortuitos, onde se pegou pessoas com foro privilegiado, não foi investigado. E a CPI está se direcionando para lá. O Cachoeira organizou uma organização criminosa que, sinceramente, deve fazer inveja à camorra italiana, por exemplo, pelo grau de enraizamento e pela capacidade que essa organização criminosa introduziu-se em vários estados e, na minha visão, também no governo federal. E esse conluio entre a organização de Cachoeira e a Delta vai muito além do que nós imaginamos hoje. Nós deveremos, nos próximos meses, encontrar conexões aí que serão tão interessantes de serem descobertas, como importantes para o país combater, para evitar tanto os corruptores, como eu me referi antes, quanto os corruptos.
Sem dúvida nenhuma, e também iria além destas, Paulo Henrique, porque, por exemplo, a Delta se transformou nos últimos 5 anos de uma construtora praticamente inexpressiva na 6ª maior empreiteira brasileira, com recebimentos na ordem de próximo de 5 bilhões de reais, e a maior parte desse dinheiro veio do governo federal de 2 ministérios. O Ministério dos Transportes, através do DENIT, por isso que o depoimento do senhor Luiz Antônio Pagou é tão importante, e o Ministério da Integração Nacional. E no caso do DENIT, Paulo Henrique, eu já analisei um volume importante de contratos, o que existem de contratos com aditivos muito além do que a lei permite, além dos 25%, contratos aditivados em 60%, 70%, 80%, e muito curiosamente, com um grande volume de liberações nos anos eleitorais, 2008 e em especial 2010. Portanto, aí tem um rastro que ainda não foi investigado por ninguém e que a CPI pode dar uma grande contribuição ao Brasil. Sem dúvida nenhuma, eu tenho uma expectativa de que muitos esclarecimentos vão ter que ser dados. Não, porque além da operação dos estados, e a minha dúvida é zero, em relação a questões que envolvem o estado de Goiás, o estado de São Paulo e ao estado do Rio de Janeiro, mas também existem outros, Tocantins, Ceará, não dá para esquecer, houve a operação Mão Dupla, lá no estado do Ceará, aonde o Tribunal de Contas da União, o próprio Ministério Público e a Polícia Federal encontraram superfaturamento em várias obras que a Delta atuava. E qual era o modus operandi da Delta? A Delta participava, quando participava de licitações, ela colocava o seu preço 25%, 30% abaixo do preço de tabela. Obviamente, numa concorrência desleal com as demais. Ela ganhava, depois ela computava aquele agente público responsável pelos aditamentos ou pelo reequilíbrio econômico financeiro do contrato, e aí ela ia faturando e desviando dinheiro público a rodo. Eu não tenho nenhuma dúvida que o roteiro é mais ou menos esse. É isso mesmo. E esse é um modus operandi muito claro. Olha, o Supremo Tribunal Federal, Paulo Henrique Amorim, já considerou que todos os temas conexos ou correlatos, vamos lá, no bom português, próximos daquele foco original da CPI, não apenas podem, mas devem ser investigados. E eu tenho uma postura, né, eu estou na minha 10ª CPI, ao longo dos mandatos eletivos que desempenhei, e eu nunca passei a mão na cabeça de ninguém. Eu acho que não importa onde é que esteja o processo de corrupção, a gente tem que ir para cima e investigar.
Olha, o vídeo que eu assisti, aonde ele negocia com o Cachoeira e onde ele, inclusive, abre áreas aonde os negócios, entre aspas, poderão ser feitos, são gravíssimos. E olha, Paulo Henrique, eu quero dizer uma coisa para ti, para os telespectadores da Record. Quem rouba dinheiro público não rouba dinheiro, rouba vidas. Porque é o dinheiro que falta na saúde, o médico tem que escolher quem vive e quem morre no UTI. É o dinheiro que falta na educação básica, é o dinheiro que falta na infraestrutura e na segurança. Então nós temos que ter no Brasil um grande acordo entre toda a sociedade brasileira, a representação da sociedade brasileira, e a gente tem que ir com muita força contra essa situação de enfrentar a corrupção no Brasil. Não é verdade essa coisa que muitos quiseram construir no Brasil, de que o brasileiro tem que se conformar, que o setor público brasileiro é assim mesmo, é tomar lá da cá, é desviar dinheiro, aí o cidadão diz, não, eu quero que o cara faça alguma coisa, eu sei que todos roubam. Não é assim não, isso não é verdade. Tem gente que não rouba dinheiro público, não se envolve em tramóia, e nós precisamos trazer para o setor público o que o brasileiro comum faz no dia a dia. Quantas vezes a Record já noticiou aí de pessoas simples que encontraram 10, 15, 20, 30, 40 mil reais numa bolsa, numa sacola e devolveram para os seus proprietários. Pessoas que muitas vezes mudariam a sua própria existência. Mas entre andar fora da linha ou ficar firme nos princípios que receberam da sua família, dos seus pais, ou as convicções éticas que cada um tem, as pessoas escolheram o bom caminho. Nós temos que levar o bom caminho para a política. Olha, o que nós precisamos, na verdade, Paulo Henrique, vem desde lá da... Eu fui subrelator das normas de combate à corrupção na CPI dos Correios. Foi uma CPI tão polêmica quanto esta, até um pouco mais polêmica que essa, mas que produziu resultados. Eu quero só lembrar a ti, ao telespectador, de que se nós pegarmos o relatório Osmar Serraglio, que pelo caminho tortuoso da investigação parlamentar nós fizemos, e ele for colocado em simetria com o relatório do Antônio Fernando de Souza, que era o ex-procurador-geral da República, e que fez uma investigação em sigilo de justiça, com toda a tecnicalidade da investigação do Ministério Público, o resultado é o mesmo. Estão lá os 40 denunciados, até a CPI dos Correios denunciou mais gente. Mas a denúncia está lá, tem 40 pessoas denunciadas, agora em agosto começa o julgamento do mensalão. Então, a CPI dos Correios havia produzido um imenso banco de dados que depois permitiu que muitas operações, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, acontecessem depois, para combater essa questão no Brasil. E nesta CPMI do Cachoeira, eu acredito que vai ocorrer a mesma coisa. O volume de empresas que nós estamos quebrando, sigilo fiscal e bancário, já se conta de mais de 30. O volume de pessoas com mais de 50, nós seguramente vamos produzir aí um material que vai permitir, depois do indiciamento que nós vamos fazer no encaminhamento do Ministério Público Federal e depois nos indiciamentos, seguramente nós vamos levantar um véu sobre uma área muito importante, que é essa relação que existe entre poder público e empreiteiras, poder público e quem contrata ou licita com o Estado. Agora, o jeito de resolver isso são dois: transparência e punição. Todos os países que venceram e isolaram a corrupção usaram a luz, iluminar o que é feito nas trevas, e punição exemplar. O agente público que seja flagrado desviando dinheiro público, eles têm que ir para a cadeia, tem que usar, não é algema de pelica, não, é algema de ferro, de preferência bola de ferro na perna. Por quê? Porque a sociedade tem que entender que este é um país que um dia, eu espero, Paulo Henrique, que aqui o rico, o bem afortunado, o colarinho branco, vai para a mesma cadeia do pobre. Enquanto nós não vermos isso, parece que a sociedade vai ter dificuldade de entender o que é certo e o que é errado. Até a próxima, Paulo Henrique.